Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui na aula 3 do módulo 2. O nome da aula é Template 2 Headlines. Isso aqui é uma aula da Segredos da Escala, comunidade do VTurb, mas vamos direto aqui pro conteúdo, tá? Então, primeiro de tudo, o que é headline, tá? Olha, headline, ela é historicamente essa primeira coisa aqui, ó, que a pessoa vê. No caso aqui, isso aqui é um anúncio de jornal, então a primeira coisa que a pessoa vê é esse título que está aqui em cima. E antigamente era basicamente isso, sempre a primeira coisa que a pessoa via era justamente esse título, e é por isso que tem esse nome aí headline, mas hoje em dia, tá, a headline, por ser a primeira coisa que a pessoa vê, nem sempre é a headline de fato, tá. Então, num criativo do YouTube, por exemplo, a headline ela é os primeiros segundos ali do criativo, porque é isso a primeira coisa que a pessoa vê. Já no Facebook seria a imagem ou a thumbnail do vídeo, ou o começo do vídeo. Algumas pessoas até falam que, na verdade, é o começo lá do texto lá da cópia, a primeira linha. Enfim, tu pode pensar que a headline é a primeira coisa que a pessoa vê, tá, independente da mídia e da mensagem de vendas. E por que que isso importa? Cara, porque como eu falei, ela é a primeira coisa que a pessoa vê. Então a pessoa precisa aliás, o anunciante, a gente precisa que essa headline, esse primeiro ponto de contato, faça a pessoa ver o teu conteúdo. Jogue ele para o conteúdo, para daí a pessoa consumir a mensagem de vendas, e daí, se a pessoa gostar da oferta, idealmente comprar da gente. Porque assim, não acha, tá, não acha que as pessoas querem assistir o teu vídeo, ler os seus conteúdos. As pessoas não querem. Elas não acordam de manhã e pensam assim: "Nossa, Deus, por favor, me abençoa hoje e coloca na minha vida um vídeo de vendas bem grande, bem legal aí, cheio de promessa para eu ver". Não, não é isso que acontece, tá. Na verdade, hoje em dia, os teus clientes aí, eles já são bombardeados todo santo dia com milhares e milhares de anúncios de várias pessoas querendo a atenção dele, e todas querendo o dinheiro dele, pedindo para ele parar para assistir os vídeos, se inscrever na lista de e-mail, ligar para tal lugar. Então as pessoas sempre querem isso e estão loucas aí pedindo para o teu cliente isso, e é por isso que ele não aguenta mais e ele não quer ver mais nenhum vídeo, ele já está cansado. O termo técnico disso é sofisticado. A gente fala que o cliente já viu tanto anúncio que ele já não acredita mais que os anúncios funcionam e já não clica mais, meio que não responde mais os anúncios. Então assim, as pessoas não querem ver e, na verdade, se a pessoa clicar e chegar no teu vídeo, não só ela não quer ver teu vídeo, como ela ainda assim tá irritada contigo. Porque tu tirou ela do estado passivo que ela estava, onde ela simplesmente estava ali no Instagram, no TikTok, etcétera, fazendo uma coisa que ela já queria fazer, e aí tu meio que chacoalhou ela e falou: "Olha, tem um problema, tu consegue resolver esse problema? Clica aqui pra resolver". Tu lembrou ela desse problema e tu tirou ela desse estado de paz pra colocar num estado ruim. Então ela tá irritada, tá? E aí, possivelmente, ela vai chegar na tua página ali, com o teu vídeo, e aí ela vai pensar assim: "Nossa, mais um vídeo longo, já vi isso aqui antes, não vale a pena, não vou clicar". E aí, as pessoas simplesmente não assistem, tá. E a prova disso tá bem aqui nesse gráfico aqui, onde a gente pode ver que, cara, teve play rate, que é a taxa de quantas pessoas veem o vídeo, e dão play no vídeo, e só 69% das pessoas que viram deram play. Ou seja, 31% das pessoas foram embora e elas falaram assim: "Não, não vou ver esse vídeo, não é uma coisa que me interessa". E, enfim, tu pagou por esse clique, mas a pessoa foi embora. Então na prática aqui, tá, teve 17.974 views no player, porém apenas 12.442 cliques. Então, cara, muita gente tá perdendo e é por isso que a headline ela entra, tá, nesse funil aqui de vídeo de vendas, porque ela vai dar um motivo pelo qual a pessoa vai te dar mais atenção. E aí, né, obviamente, quanto mais pessoas te dão atenção, mais pessoas vão chegar até o final do vídeo, mais pessoas vão comprar de ti. Então, só pra gente, te dar um exemplo aqui, tá, bem prático, sobre o poder da headline. Então, aqui tem um teste AB que a gente fez, e a primeira headline é mais agressiva, a segunda é menos agressiva. A primeira fala: "Pesquisadora revela técnica caseira pouco conhecida que rejuvenesce a pele em até 20 anos, clique abaixo". E a segunda fala: "Nova fórmula para suaves arrugas chega ao Brasil". E a primeira, tá, ela converteu bem mais que a segunda. Ela teve aqui 36% a mais de play rate e 41% a mais de retenção ao pitch. Isso é muita coisa, tá. Então o vídeo ele foi visto quase 40% a mais, só porque esse textinho aqui, essa copyzinha aqui, fez com que a pessoa, em vez de ir embora, ela clicasse ali. Então, esse é o poder disso daí, tá. Se esse pedacinho de cópia aqui não fizesse esse trabalho, da pessoa clicar e ir para o vídeo,
todo vídeo não importa, porque ninguém nunca sequer vai ver esse vídeo em primeiro lugar. Então é por isso que essa parte aqui é tão importante, tá. Eh, Se tu não tiver uma headline boa, o teu vídeo ele perde muita potência, e daí complica. Porém, às vezes é melhor tu não ter headline, se tu tá rodando uma coisa mais misteriosa talvez. Eh, Enfim, tem casos que a headline ela não é a melhor opção, mas na grande maioria é. Então por isso que hoje a gente vai ver 2 coisas. A primeira coisa é como criar uma boa headline, só que depois de criar a gente tem que testar as headlines. Então eu vou te explicar como que tu pode testar suas headlines usando o próprio tráfego que tu já tá gerando aí sem gastar R$ 1 a mais, pra tu encontrar a melhor headline aí para o teu vídeo, tá. Então cara, primeiro vamos começar aqui, eh, como criar uma boa headline. Então uma boa headline, ela simplesmente apresenta um motivo pelo qual a pessoa, ela tem que ver o teu vídeo e, essencialmente, tá, ela faz aí 2 coisas, que daí seria prometer como fazer tal coisa, ou então prometer como saber tal coisa, só que a gente pega esses 2 elementos e adiciona mais coisas aí pra deixar, esses elementos mais poderosos ainda. Então gera mais desejo e provar mais esse desejo da headline. Essencialmente, também a gente pode dizer que ela promete um benefício, a resposta de alguma coisa curiosa ou, idealmente, entrega as 2 coisas. E quando tu tem daí essas 2 coisas, geralmente isso que é uma headline boa. Uma headline tem uma promessa relativamente forte, com curiosidade também, que daí gera vários desejos na pessoa, na mesma hora ali. Então, aqui são alguns elementos, tá, que a gente pode aplicar nessas 2 headlines aqui, como fazer ou como saber tal coisa. A gente pode fazer com que a headline fique mais curiosa, então isso aqui seria, na parte de desejo. Se a gente colocar aqui nessa headline, sei lá, como emagrecer, isso é uma headline que não é tão curiosa assim. Agora, como emagrecer com essa frutinha aqui da Tailândia, gera mais curiosidade. Então a pessoa não só ela quer saber como emagrecer, como ela também quer saber, como, que frutinha da Tailândia é essa. Pode ser que tu tenha um gancho muito bom, o gancho seria o quê? Seria a maneira de tu expressar a tua headline e as ideias que compõem a headline que fazem com que a headline tenha uma taxa de cliques alta. Então imagina que tu, sei lá, tu descobriu uma história de uma mulher que ela emagreceu tanto que ela foi parada, aqui em curiosidade, né, ela emagreceu tanto que ela foi parada em uma blitz, e aí a pessoa quando olhou a identidade dela pensou: "Nossa, isso aqui não é tu, porque isso aqui é uma pessoa extremamente acima do peso, e tu é uma pessoa muito magra. Tu tá usando uma identidade falsa". E daí, a partir disso, a gente poderia criar uma headline, eh, "Essa mulher quase foi presa, por emagrecer demais". E daí isso gera muita curiosidade. Poxa, o que que ela fez pra emagrecer tanto assim? E por que que ela foi presa por isso? Então, olha só como a gente abusa aqui dessa parte da curiosidade. Isso aqui daí é na parte de desejo da headline, onde a gente fala pra pessoa, coisas ali que intensificam esse desejo, que fazem com que a pessoa queira ver mais o conteúdo. Outra coisa na parte de desejo daí seria agitar o problema, porque se a gente mencionar o problema da pessoa e agitar ele um pouco, aí a gente faz com que a pessoa lembre desse problema, e aí consequentemente ela vai querer ler pra resolver esse problema. Aí isso daí é bom, por exemplo, em headlines de relacionamentos funciona muito bem. Tem uma de um copywriter americano chamado Chris Haddad, que ele fala assim, eh, "Ele me beijou como se eu fosse a irmã dele, e eu sabia que eu estava sozinha mais uma vez". É uma headline para uma copy de relacionamento, onde fala que a mulher basicamente perdeu o namorado e daí ela quer descobrir como recuperar ele. Então aqui a gente tá agitando o problema. Aí outra coisa, aliás, por isso que agitar o problema mexe daí com o desejo, a gente tá, agitando ele ali, e daí a pessoa vai querer ler pra solucionar. Outra coisa que mexe com o desejo também da headline é a parte da promessa, porque se eu faço uma promessa resolvendo um problema que a pessoa tem, eh, a pessoa ela vai querer ler pra resolver esse problema. E, enfim, mais óbvio que isso não tem como. Geralmente é isso que as pessoas fazem, só colocar uma promessa ali na headline. Agora, além da parte de desejo, que daí a gente mexe nisso usando curiosidade, agitar o problema, promessas, a gente tem a parte da prova também, que daí é fazer com que essa headline seja acreditável para a pessoa daí, de fato, clicar e consumir nosso vídeo. Porque se não for um negócio, onde a pessoa acredite, a pessoa não vai clicar. A pessoa vai pensar que é mais uma headline como todas as outras que tem por aí, e aí não vale a pena ela gastar o tempo dela descobrindo se mais sobre a mensagem de vendas, porque ela não tem tempo para isso. Imagina que todas as pessoas, elas apareçam aí com a mesma headline, a pessoa não vai ter tempo para ver todos esses vídeos aí, e aí consequentemente ela simplesmente resolve ignorar os vídeos, e aí pronto. Então na parte de prova, a gente tem aqui,
específica. Então, quanto mais específico a headline, mais acreditável ela é. Uma coisa é eu falar assim, eh, "Eu vou fazer você treinar". Aí isso é uma headline que, beleza, tem uma certa aliás, não tem especificidade e tu promete que tu vai levar o cara pra academia. Aí uma headline melhor, mais específica seria: "Eu vou fazer você treinar toda quarta-feira às 3 da tarde". Aí ficou específico, aí tu sabe: "Poxa, ele me falou que ele vai fazer treinar nesse momento". Tu aumenta o nível de prova, faz a pessoa acreditar mais na tua mensagem e a chance dela clicar é muito maior. Outro elemento que mexe aqui com prova, simplicidade. Porque, cara, se a tua headline for simples, a pessoa vai entender aquilo que está falando, vai entender um pouco sobre o mecanismo, sobre a história, sobre aquilo que está propondo, e se ela entende, ela acredita. Aliás, a chance dela acreditar é maior. E aí, consequentemente, se ela acredita, a chance dela clicar é maior também. Então por isso que se for simples é bom, porque daí a pessoa entende e a pessoa consegue acreditar. Se for complexo é ruim, porque daí a pessoa não entende, e aí se a pessoa não entende, ela não compra. As pessoas não se elas estão confusas, elas não compram. Então por isso que simplicidade é uma coisa boa. Aumenta o nível de prova da headline. Depois disso é credibilidade, obviamente, né, credibilidade aumenta o nível de prova da headline também. Então se tu adicionar uma instituição, se tu adicionar médicos, tu adicionar, enfim, elementos de credibilidade na tua headline é uma coisa boa. Tempo para resultado seria mais, uma vertente aqui de específico, então fazer tu emagrecer é bom, porém fazer tu emagrecer 3 quilos é melhor. E única, aí seria tu mostrar por que que a tua headline é diferente de todas as outras, por que que o teu conteúdo é diferente de todos os outros, e quando tu faz isso, tu torna o teu conteúdo mais, acreditável também, tu aumenta o nível de prova dele, porque a pessoa vai ter esperança na vida dela de que ao consumir o teu conteúdo, ela vai conseguir ter o resultado que ela quer ter. Porque assim, se uma pessoa ela quer, sei lá, emagrecer, por exemplo, ela já tentou vários e vários métodos, e esses métodos, vários deles não funcionaram, e daí ela ficou decepcionada com todos esses métodos. Então, se tu prometer que vai resolver o problema dela com algo que ela já testou no passado, a chance dela acreditar nisso é muito difícil, porque ela já testou e já deu ruim. Então, se tu falar assim pra ela: "Olha, vou te ensinar a emagrecer aqui com crossfit", e a pessoa já vem fazendo crossfit por 10 anos e não deu certo, tu não vai conseguir fazer com que ela teste o teu método, aliás, com que ela faça crossfit contigo. Ela só vai conseguir fazer crossfit contigo se tu falar que tu tem um método único de crossfit, alguma coisa única, que ela não testou ainda. E por isso, tá, por isso que se ela testar, pode ser que vai dar resultado, porque ela nunca testou, ela não sabe se aquilo ali funciona ou não para ela. E aí a tua copy é basicamente fazer com que ela queira testar esse método aí, essencialmente é isso, né, a nossa copy, é chegar nesse ponto. Mas por isso que se for único é melhor, tu aumenta o nível de prova, tu gera esperança na cabeça da pessoa. Então esses aqui são alguns elementos, tá. Vamos pegar então uma headline, como emagrecer, já que a gente tá dando exemplo disso daí, e aí vamos aplicar aqui, tá, esses elementos aqui nessa headline e ver o que que a gente cria. Então, pegamos aqui como emagrecer, e aí, a gente gerou essas headlines aqui. Por que mulheres francesas não engordam? Então a gente tem curiosidade, porque eu estou prometendo revelar por que que as mulheres francesas não engordam. A gente tem especificidade, então eu tenho aqui mulheres francesas. Eu tenho uma promessa indireta, então não é uma promessa de tipo, aprenda o método francês que vai fazer você emagrecer 10 quilos em 10 dias. Na verdade, é uma promessa indireta. Eu falo: "Olha, essas mulheres não engordam, por causa desse motivo". Aí o que que fica subentendido para a pessoa? Ela vai pensar assim: "Poxa, se as francesas não engordam com esse método, se eu testar, eu também não vou engordar". Então, enfim, é por isso que aumenta daí é por isso que é uma promessa indireta. Aí depois, tá, credibilidade. Então o fato de eu mencionar mulheres francesas gera mais credibilidade para minha headline, porque eu tenho um motivo pelo qual isso é real, eu provavelmente tenho uma história do porquê isso é real. Se eu fosse ter inventado tudo, daria muito trabalho. Então uma pessoa que é preguiçosa, ela não iria inventar essas coisas. Então provavelmente deve ter um fundo de verdade essa história aí, e, o fato de tu mencionar que são mulheres francesas, ou, essa coisa específica faz com que a chance de ser real é maior, seja maior, aliás. E daí é por isso, tá, que aumenta a credibilidade. Além disso, também tem simplicidade, é uma coisa simples, por que que as mulheres francesas não engordam? Muito simples, muito de boa, muito tranquilo. E essa headline aqui, tá, ela é interessante também porque ela pega uma crença que as pessoas acreditam, e quando tu faz isso, ela já aumenta também a prova da headline. Por exemplo, eu tive uma headline no passado que era "Por que colágeno não funciona?".
Eu criei essa headline porque eu sabia que o mercado todo estava pensando em colágeno, acreditava em colágeno, e aí eu quis usar essa crença do mercado aí para vender ali o meu produto. E aí funcionou porque o mercado já acreditava nisso. E ele só queria a resposta disso, do porquê que de fato não funciona. E aqui no Brasil, tá, a gente não tem essa crença, mas nos Estados Unidos as pessoas têm essa crença de que as mulheres francesas, elas fumam muito, comem um monte de besteira, tomam vinho todo dia e mesmo assim são super magras. E aí por isso que essa headline lá funcionou muito bem. Então a segunda headline aqui: como perder 5 quilos em apenas um mês sem passar fome ou sem se matar na academia. Então a gente pegou como emagrecer aqui, tá? Adicionamos curiosidade, porque a gente falou que é sem passar fome, sem se matar na academia. Adicionamos especificidade, então a gente falou que é 5 quilos em um mês. Poderia ser mais específico adicionando um mecanismo único, daria para fazer isso. E tem aqui a promessa, tá? Que é uma promessa direta, e daí eu falo para a pessoa que ela vai perder 5 quilos em um mês. Então por que que a pessoa iria ler isso daqui? Ela iria ler para saber como perder 5 quilos, em apenas um mês, sem fazer coisas que a pessoa não gosta de fazer e também descobrir o que que é esse método que não usa dieta e não usa academia. Então tem esses dois motivos aí pelo qual a pessoa iria ler. Agora, são motivos bons? Sim e não, tá? É bom porque a gente tá seguindo os princípios que eu falei aqui pra vocês, então beleza, a gente meio que tá aprendendo. Só que se a gente estudar o mercado, a gente vai ver que essa headline aqui já foi usada muitas e muitas vezes, e que ela é uma headline então que a gente diz que é sofisticada, que ela já foi, usada muito, ela não funciona mais da maneira como ela deveria funcionar. Então, isso aqui não é mais uma promessa para a pessoa, perder 5 quilos em um mês, porque a pessoa não acredita nisso, não é uma coisa que intensifica o desejo da pessoa em ler. Na verdade, isso afasta a pessoa. Eh, então, é muito importante que quando a gente está pensando: "Beleza, eu vou aumentar aqui a promessa, fazer aqui curiosidade, especificidade e tal", para aumentar o nível de prova talvez da headline. É importante a gente pensar o que que é promessa para o nosso cliente, o que que é prova para o nosso cliente. Não é promessa e prova para mim, o copywriter ou, sei lá, marqueteiro aí, dono da oferta, não sei o que que tu faz, mas não é isso para ti aí, tá, que tá escrevendo, tá pensando. É pro cliente, o que que é promessa para ele, o que que ele quer e o que que ele acredita. E aí com base nisso tu vai construir tua headline, porque é isso que ele quer ver, ele quer uma promessa para ele, que ele consiga acreditar. E aí se tu tiver isso, a pessoa vai clicar. Então, por exemplo, talvez tu seja, bom, um engenheiro, e aí tu fez intercâmbio na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e aí tu sabe que lá é um dos maiores polos de conhecimento do mundo todo, e aí tu resolve, depois voltar para o Brasil e vender e-book na internet. E aí tu resolve criar headline: "Universidade de Harvard descobre tal coisa". E pra ti é uma headline muito crível, porque tu menciona Harvard, então parece ser uma instituição de muita credibilidade. Mas quando tu vai mostrar isso pra Dona Maria, aqui do Brasil, ela não sabe o que é Harvard. Então Harvard é só um elemento de prova pra ti, não pra Dona Maria. E aí por isso que a tua headline é ruim e não converte, porque tu tá pensando como um pescador e não como um peixe. Tu não tá se colocando no lugar do teu cliente e ver o que que é uma promessa pra ele e o que que é um elemento de prova pra ele. Será que não era melhor falar que tal coisa saiu na Ana Maria Braga? E aí achar uma documentação que comprove isso? É possível. Se a Dona Maria acha que a Maria Braga é um ótimo canal de TV e ela segue tudo que ela fala, esse aí seria um ótimo elemento de prova pra gente usar. Então, a última headline: "Descoberto o verdadeiro motivo pelo qual mulheres com mais de 40 anos não conseguem emagrecer". Então aqui a gente usou curiosidade também, tem uma promessa indireta, também tem um pouco de credibilidade, que é mulheres com mais de 40 anos, essa especificidade aí gerou credibilidade. Mas daria para melhorar isso aqui. Eu poderia deixá-la mais única. Eu poderia aumentar a credibilidade colocando talvez uma instituição prometendo alguma coisa. De fato, a outra headline aqui do outro slide é exatamente isso. Então a gente colocou aqui uma instituição, eu coloquei Universidade de São Paulo descobre chá de laranja branca. Aliás, descobre que chá de laranja branca pode queimar até 2,3 quilos de gordura pura por mês, todos os meses. Isso aqui é essencialmente essa headline aqui, porém eu adicionei o fator único, tá, que é o chá de laranja branca. Eu adicionei um pouco mais de especificidade aqui, e adicionei aqui um pouco de curiosidade, todos os meses. Daí a pessoa talvez pense: "Tá, mas por que todos os meses? E se eu emagrecer muito, eu vou continuar perdendo 2,3 quilos, por que que é exatamente 2,3 quilos todos os meses?". Aí, bom, eu não sei se foi uma boa headline, mas só para vocês entenderem como que a gente sai daqui pra cá. E também uma headline aqui mais indireta daí: 3 segredos de emagrecimento que mulheres magras sabem e você não. Então aqui a gente adicionou bastante curiosidade e também tem uma promessa indireta,
e a gente tem daí, esse elemento aqui, tá, 3 segredos. Essa especificidade aqui é muito boa, porque a gente gera curiosidade para a pessoa ver o nosso conteúdo, e ela vê o nosso conteúdo como um conteúdo de fato, não como uma mensagem ali, de vendas, onde a gente vai tentar persuadir a pessoa e vender para ela. Então bom, cada uma das headlines aqui, tá, que a gente falou, ela vai ter uma performance diferente, então vai vender, números diferentes, ela vai atrair públicos diferentes. Cada um desses públicos aí vão ter retenções diferentes, play rate diferentes, porque são públicos diferentes que respondem a essas headlines aí. Então por isso que a gente tem que testar, tá, testar a headline. E aí, tem 2 maneiras de testar. Primeiro, teste AB simples, normal. Tu provavelmente já deve ter uma ferramenta que faz isso. Talvez seja o Google Optimize, sei lá, o que for aí. Porém, tá, se tu é cliente do VTurb, eu recomendo muito que tu use a função gancho do VTurb. E o gancho nada mais é do que um teste automático de headlines. E aí, tu só coloca as suas headlines ali em formato de imagem, e depois que tu faz isso, o gancho ele vai testar todas as headlines para ti e vai te entregar a headline que mais converte. Então tu vem aqui, ó, ali em customização, aí clica lá em gancho, aí vai abrir essa tela aqui do lado, aí clica adicionar gancho, aí tu sobe as imagens ali, tá, que tu fez com as tuas headlines, aí tu pode usar o Canva, qualquer serviço aí. E por que que é imagens, né? É imagem porque com imagem tu consegue fazer o formato que tu quiser, dar destaque na palavra que tu quiser, tu tem muito mais liberdade do que se fosse um editor de texto. Então tu faz, o que tu quiser aí. Depois tu comprime a tua imagem pra ela ficar levinha, que daí, vai ficar show de bola. E aí como é que funciona então, tá, com gancho? Normalmente é assim, tu vai ter o teu VSL ali, e todas as leads vão ver a headline apenas que tu botou, sei lá, como emagrecer rápido, por exemplo. Porém, quando tu coloca, essa headline no gancho e depois tu coloca outras variações, a gente vai daí jogar mais, tráfego para outras headlines, vamos dividir o tráfego. Então antigamente era todo mundo só numa headline, aí depois tu colocou mais 2 e aí a gente dividiu o tráfego para todas elas. Depois disso a gente vai ver qual a headline que mais converte, então no caso aqui seria a headline que como perder 3 quilos em 3 meses. E aí depois disso a gente vai atualizar daí o teu vídeo, só para essa headline. Então a gente vai mostrar só uma headline que é a headline que mais converte. Então, tu vai basicamente só usar o tráfego que tu já tá usando hoje, tá, que tu já tá gastando dinheiro para fazer esses testes, então não vai gastar R$1 a mais, e tu vai otimizar o teu vídeo automaticamente, porque daí tu vai gerar esses dados e vai ficar, trocando a headline ali para aquilo que mais converta. Então, cara, isso é muito legal, tá. Outra coisa bem interessante também, é que assim que a tua headline, número 1, parar de performar, parar de vender, o gancho ele vai pegar e vai trocar para a segunda headline que mais estava convertendo. E essa headline que mais estava convertendo, quando ela parar de converter, entra a terceira, e assim vai. Então ele vai meio que saturando todas as headlines ao mesmo tempo, para sempre tentar manter a performance mais alta possível. Então isso daí é bem legal também. Então cara, basicamente é isso, tá, pra aula de hoje. Aqui é uma conclusão simples, então a headline que está acima do teu vídeo, ela importa, como eu falei, ela é a coisa que pega a atenção da pessoa. Se a tua headline não fizer a pessoa clicar, de nada adianta o melhor vídeo de vendas do mundo. Muitas pessoas, elas chegam no teu vídeo e não clicam, elas abandonam o vídeo, por isso que a tua play rate é 100%. Aliás, não é 100%. E, bom, o que que tu tem que fazer então? Que eu recomendo que tu faça. Escreve headlines aí pro teu vídeo, e aí testa elas, ou faz teste AB, ou então usa o gancho ali do VTurb. E aí as métricas do gancho, elas vão aparecer ali mesmo aqui nesse painel aqui da direita aqui, vai ter ali a taxa de play e tal, tu pode desativar as headlines que tu quiser. E aí acha a melhor headline aí pro teu vídeo e, cara, manda bala, escala. Eu recomendo daí que tu use o gancho. Eu acho que não vale a pena fazer teste AB, a não ser que, sei lá, tu tenha um motivo pra não usar o gancho, que eu não sei qual é, mas aí tu conta lá no suporte do VTurb. E o legal é que tu vai otimizar muito rápido, porque ele usa dados de visualização mesmo do teu vídeo, então, a otimização é bem mais rápida. E, enfim, é isso daí. Então, valeu, até mais e abraço. E aí, beleza? Vou te dar um recadinho rápido aqui pra gente terminar a nossa aula. Se tu gostou dessa aula, se tu acha que foi interessante, que agregou valor na tua vida, então vai lá no teu Instagram, posta uma foto dessa aula e marca o arroba do VTurb, que é vturb.br. Aí eu vou saber se tu gostou dessa aula ou não gostou. E se tu tiver alguma dúvida, é só chamar o time de suporte do VTurb lá no nosso site. A gente vai te ajudar com o que for, desde escalar tua oferta até problemas na tua conta ou qualquer coisa que tu precisar. Beleza? Valeu, grande abraço e até a próxima.